paz a todos, amém? Boa noite, graça e paz a todos, amém? Bom estarmos na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para realizar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós atua, que em nós está agindo. Deus está agindo em nós, através de nós e por nós, amém? Abra vossas Bíblias no livro de Tiago, carta a qual escreveu o apóstolo Tiago. Vou estar lendo na versão NVI. Capítulo 4, nós vamos ficar apenas com um versículo, porém, eu quero fazer a leitura desde o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 1. Carta, segundo escreveu o apóstolo Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, porque isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E o texto que nós vamos ter como base é o 8, que diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus, eis a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o teu agir. Esteja agindo, Senhor Deus, de forma poderosa em nosso meio. Que a tua palavra possa nos levar a uma reflexão tão profunda que venhamos desejar nos aproximarmos de ti, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir, de trabalhar entre nós, ó Pai, tocando os corações, libertando vidas e trazendo pessoas à comunhão profunda contigo. Essa é a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. É bem verdade que o texto que nós lemos é uma carta a qual o apóstolo Tiago ele traz uma reflexão profunda. Ele nos mostra que nós devemos ter, primeira coisa, paixão pela presença de Deus. Nós devemos desejar ter intimidade com Deus, e essa intimidade deve ser baseada na comunhão profunda com Deus e com a sua palavra. Eu acredito que todas as palavras, todas as promessas que estão contidas nesse livro, a Bíblia Sagrada, vêm do lamento do coração de Deus, que Deus está fazendo e se fazendo, e essa pergunta vem ressoando até o dia de hoje:
essa pergunta de Deus, esse lamento do coração de Deus, vem para mim e para você. E a pergunta é, afinal, por que nós estamos satisfeitos sem a presença de Deus? Em outras palavras, por que nós nos mantemos distantes quando podíamos ter mais intimidade com Ele, estarmos próximos dEle? Toda essa mensagem, a qual eu vou trabalhar hoje com cada um de vocês, está baseada em Tiago, capítulo 4, a qual nós acabamos de ler, e o versículo 8, onde diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Agora eu quero que vocês digam comigo, sem medo de errar. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Vamos falar isso juntos? Amém? 1, 2, 3 e... aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Mais uma vez, aproximem-se de Deus. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta, e vocês podem responder em voz alta, sem medo de errar. Quem se aproxima primeiro? Deus ou vocês, segundo esse versículo? Segundo esse versículo, quem se aproxima primeiro? Deus ou nós? Tiago está dizendo, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Somos nós. Tem uma coisa que a gente faz, ou que a gente começa a fazer, que literalmente vai fazer com que aquele que criou o universo, que colocou cada estrela da sua órbita com seus dedos e a chamou, como diz em Jó, pelo seu nome, aquele que pesou cada gota d'água, como diz em Isaías, desse planeta com a palma das suas mãos. Existe uma coisa que nós podemos fazer, que vai fazer com que esse Deus, que nomeou as estrelas, que mediu as águas do oceano, que contou cada partícula de areia que está espalhada nos mares, existem coisas que nós podemos fazer, com que vai fazer com que esse Criador dos céus e da terra se aproxime de cada um de nós. Agora eu não sei quanto a vocês, mas de uma coisa eu sei, eu fico extremamente empolgado em saber que existe a possibilidade de eu fazer algo para que esse Deus se aproxime de mim. Esse Deus que criou os céus e a terra se aproxime de forma íntima e profunda da minha vida, dos meus relacionamentos. Então veja basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, ou melhor, o apóstolo Tiago está dizendo. Você é o único que determina o nível da sua relação com Deus. Não é Deus, é você. Eu e você somos os únicos que vamos determinar o quão profundo será a nossa relação e a nossa intimidade com Deus. Amém? Quero basear a mensagem de hoje nesse tema, nesse tema que é: você é o único que determina o nível da sua relação com Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Você é o único que determina o nível da sua relação com Deus. Agora eu quero falar isso porque é muito importante que eu e você venhamos saber que não é Deus que determina o quanto você vai se aproximar dEle, mas é você, nós, que vamos determinar o quanto vamos ser íntimos, nos aproximar de Deus. Eu olho para tantos crentes que têm talvez um conceito errado acerca de Deus e acerca da relação que devemos ter com Ele. Existem pessoas, ou talvez eu já pensei nisso e dessa forma, talvez você pense dessa forma, que existem pessoas que nasceram, como que eu posso dizer, com o céu aberto sobre eles. Existem pessoas como a Madre Teresa, por exemplo, que tinha uma relação profunda com Deus, tremenda. Jonathan Edwards, que tinha uma relação profunda com Deus. John Wesley,
tantos outros homens, nós olhamos a história da igreja, os grandes avivamentos, e quando eu li aquilo, eu falei, não é possível. Existem homens, existem mulheres que nasceram com o céu aberto sobre elas. E na verdade, essas pessoas foram próximas de Deus, porque elas escolheram ser próximas de Deus. Foram elas. Deus a chamou. Mas o nível de intimidade e relacionamento foram elas que se aprofundaram e se aproximaram de Deus. E eu vou deixar claro para vocês algumas pessoas que eu conheci. Vocês não vão ver nos livros dos grandes avivamentos. Pessoas que eu tive o prazer de conhecer, que talvez vocês conheçam, que são tão próximas do Senhor, e não estão atrás de púlpitos, ou não estiveram atrás de púlpitos pregando, não estiveram sendo requisitadas para pregarem em lugares ou darem palestras, mas, por exemplo, mulheres como a minha avó, não sabia ler nem escrever, mas sabia orar e se aproximar de Deus como ninguém. Meu Deus. Eu me lembro que eu acordava, saía para as baladas e voltava das baladas, e meu quarto era de frente com o quarto da minha avó, e sempre estava ouvindo minha avó orando, sempre ouvindo minha avó orando. Isso é incrível. Minha avó não era famosa, mas tinha uma intimidade com Deus tremenda, a ponto de Deus falar para ela quando que ela iria morrer. Ela chegou para minha mãe, falou, o último congresso que teve das Assembleias de Deus das mulheres, ela chamou a minha mãe e falou, minha filha, guarda essa roupa do congresso, que quando Deus me chamar, eu quero ser sepultada com essa roupa do congresso. Minha mãe, o que é isso, mãe? O que é isso? A senhora não vai morrer agora tão cedo, estava firme, forte, com saúde. Pois naqueles mesmos anos, poucos meses depois, Deus já chamou para a glória. Mulheres simples, mas que tinham intimidade com Deus. Quando meu pai, por esses dias, eu tive a alegria de participar do batismo do meu pai. Quando o pastor foi perguntar para ele, o senhor deseja se batizar? Ele falou, claro que sim. Por que não? Se a dona Maria, minha sogra, colocou todos os meus filhos no caminho do Senhor, e eu estou vendo o resultado, quem sou eu para negar o que Deus fez na minha família? Eu quero me batizar sim, para a glória de Deus, meu pai foi batizado. Ou seja, uma mulher simples, não sabia ler e escrever, não sabia ler a Bíblia, mas sabia dobrar o joelho e orar, porque ela determinou em seu coração em ser íntima de Deus. Agora, quando eu penso em se aproximar, é isso que me vem à cabeça. Deus é mais apaixonado por ser íntimo de vocês do que vocês são de ser íntimo dele. E aí isso serve para mim também. Quando eu estava preparando essa mensagem, isso bateu no meu coração, porque, de fato, Deus é mais apaixonado por ser íntimo e se aproximar da minha pessoa do que eu tenho o desejo de me aproximar dele. Isso é uma verdade. Ele quer ser mais próximo de vocês, de mim. Ele quer se aproximar, ele quer se achegar, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós sempre vamos ver Deus tendo anseio de se aproximar do ser humano. O versículo 5 de Tiago, capítulo 4, que nós acabamos de ler, diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. E essa palavrinha no grego, fortes ciúmes, quer dizer desejar intensamente, continuamente. O que Tiago está dizendo? O que Deus está dizendo através de Tiago? Eu tenho um desejo contínuo de estar próximo de vocês. Eu tenho ciúme de vocês. Então agora pense sobre isso. Deus anseia intensamente pela comunhão da minha vida e da sua vida com Ele. Eu também anseio continuamente. E talvez alguns aqui podem dizer a mesma coisa. Eu desejo pela companhia da minha esposa Michele. É horrível
Quando ela manda mensagem, eu tenho que ficar até mais tarde no serviço. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora dela chegar, porque eu desejo pela companhia dela. E eu olho para tudo isso, eu vejo que nós estamos casados há 16 anos, e a gente é bem próximo. Eu posso dizer que ela é minha melhor amiga. Em toda a face da terra, é na Michele que eu posso contar os segredos que estão no meu coração. Mas eu posso confessar uma coisa para vocês. Embora eu a deseje como melhor amiga, que eu tenha ela como minha melhor amiga, que eu tenho intimidade com ela, 16 anos de casado, mas eu posso garantir uma coisa: quando eu acordo ela, às 2h da manhã, no meio do sono dela, eu posso garantir para vocês, gente, ela não vai ter... O que você está fazendo? Me acordando agora? Pelo amor de Deus, vai dormir! Meu Deus do céu, gente, ó, não adianta. Por mais que ela me ame, por mais que eu a ame, por mais que nós temos 16 anos de casado, há momentos que vai dormir, para de me perturbar. Mas eu garanto para vocês, eu tenho certeza, se eu acordar às 2 da manhã e dobrar o meu joelho, o Espírito Santo estará pronto para ouvir o que eu tenho para falar. Ele anseia por nós, anseia continuamente. Não há amigo mais chegado do que o Espírito Santo de Deus. Qualquer hora, qualquer momento que você dobrar o joelho, ou não precisa dobrar o joelho, qualquer momento que você clamar, iniciar uma conversa com Ele, Ele estará pronto para te responder. Ele estará pronto para se aproximar de você. Eu penso em Deus ansiando por nós. Então eu penso no que Davi escreveu no Salmo 139, versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, Salmo 139, versículo 17 e 18, diz assim: assim como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Senhor, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que todos os grãos de areia que existem no planeta. Agora eu quero que vocês coloquem na versão transformadora esse mesmo versículo, por gentileza. Olha o que o salmista está querendo dizer. E eu quero que vocês reflitam comigo na versão transformadora. Eu demorei um pouco para refletir sobre isso, para pensar e aceitar essa versão nesse viés que ela estava caminhando, mas eu fui inquietado, porque de fato ela nos leva a pensar sobre algo de Deus sobre nós. O Salmo 139 vai mostrar para nós, na versão transformadora, que o que Davi estava dizendo é que os pensamentos de Deus pensa em nós de forma como se os pensamentos dele acerca de nós fossem mais numerosos do que os grãos de areia. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. E o versículo agora, por favor, versículo 17 e 18, por gentileza. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Deus pensa em você. Davi estava dizendo que quando ele olhou, refletiu que os pensamentos de Deus a respeito dele era de forma impossível de enumerá-los, Davi teve a certeza de quão preciosos são os pés, são as pessoas que Deus pensa e que Deus propõe algo a seu respeito. Agora eu quero que vocês parem e pense sobre isso. Davi fala que se você tiver que enumerar todo o pensamento que Deus tem sobre você, não é sobre a igreja, nessa versão transformadora, e depois eu vou caminhar sobre a Bíblia, mostrando que tem coerência nessa versão,
transformadora que os tradutores colocaram. Então, Davi estava dizendo o seguinte: se nós pararmos para enumerar os pensamentos de Deus sobre nós, sobre você, não é sobre a igreja de forma coletiva, ele disse que isso superaria o número de grãos de areia do planeta. Gente, já parou para pensar nisso? Pare para pensar nisso, superar o número de grãos de areias, cada praia e cada deserto, cada campo de golfe, isso é muita areia, gente, é muita areia. Há alguns cientistas que falam que existem aproximadamente 1 milhão de grãos de areia em poucos metros cúbicos de praia. Gente, é incontável, é incontável. Se eu considerar, por exemplo, os meus pensamentos, o quanto que eu desejo, quanto que eu penso na Michele, que ela é a pessoa a qual eu penso constantemente, por que não vai pensar? Ou seja, se eu colocar esses pensamentos, o quanto que eu penso nela, e tentar enumerar isso e comparar com o que Deus pensa a meu respeito, gente, não chega nem aos pés. O quanto que Deus está pensando em mim, o quanto que Deus está pensando em você. Se eu pensar na minha esposa, por exemplo, a cada 20 segundos, pelos últimos 40 anos da minha vida, olha, eu não ia chegar a 1 metro quadrado de praia, do quanto que Deus pensa em mim. Agora, olha só, que coisa incrível. Pescadores podem exagerar, porque tem até acreditado, isso é conversa de pescador, porque pescador exagera. Pega uma sardinha e fala que pegou um tubarão, porque exagera. Mas pescadores podem exagerar. Alguns atletas podem exagerar. Mas Deus não pode exagerar, gente. Deus não exagera quando Ele fala. Porque o exagero, de certa forma, é uma mentira. Não é aquilo que é real. Deus não pode mentir. Então, quando Deus fala acerca de você, acerca de mim, Ele está sendo exato, Ele está sendo verdadeiro naquilo que Ele está falando, Ele não está exagerando. Então, se Deus fala que os pensamentos dEle sobre você superam os grãos de areia que existem no planeta, olha, o que Deus está dizendo é verdadeiro acerca da sua vida. Amém? Quer dizer que Ele sabe. Isso a Bíblia vai mostrar, que o próprio Jesus vai dizer que Deus, Ele sabe quantos cabelos tem no alto da sua cabeça. Já parou para pensar nisso? Para alguns, né, assim, não é tão difícil saber quantos cabelos tem na minha cabeça, que muitos já se perderam aí, então fica mais fácil. Mas você já parou para pensar em você? Gente, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele pensa em você constantemente. Ele sabe. Alguns dizem aí que a cabeça de um ser humano tem em média 100 mil fios de cabelo. 100 mil fios de cabelo. Não é ser humano. Eu estou fora disso aí, tá? Mas alguns vão dizer 100 mil fios de cabelo. Gente, se eu entrar, por exemplo, nessa igreja e for contar, gente, são muitos. Mas Deus sabe a todo momento quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Sabe que vê a imagem? Deus a todo tempo, como aquele pai, aquela mãe que está com você, te abraçando e fazendo cafuné em você. Eu quero você aqui, próximo de mim. E é por isso que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, amém? Vocês entendem o quanto Ele está pensando em vocês, gente? Deus está pensando em vocês, Ele anseia por vocês, Ele deseja vocês, é isso que essa mensagem se trata, é isso que o apóstolo Tiago está querendo dizer, que Deus, Ele está pensando em vocês, Ele deseja, é para despertar a sua sede por Ele, porque Ele está ávido para se aproximar de vocês, de mim, porque eu quero que vocês escutem isso, Deus deseja se aproximar de vocês. Quando vocês pensam tanto assim numa pessoa, significa que vocês querem se comunicar com essas pessoas, não é verdade? Quando você pensa muito numa pessoa, você não quer se comunicar com ela, você não sente saudade dela, e se Deus pensa em nós dessa forma, é que Deus sempre está querendo se comunicar conosco. Essa é a verdade. Eu adoro me comunicar com a minha esposa.
Existem amigos que a conversa é gostosa, é maravilhosa. Deus, Ele quer se comunicar com vocês. Paulo diz essas palavras: vocês sabem que quando eram pagãos, isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Olha o que Paulo vai dizer. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para outros deuses, que eram mudos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Vocês eram levados para outros deuses que eram mudos. Agora é interessante, a única distinção que Paulo faz entre ídolos e Deus é que Deus é comunicador e os ídolos não. Deus se comunica, Deus ele fala, o ídolo não. Deus ele fala, Deus ele deseja, Deus ele tem sentimentos, Deus ele quer se aproximar, o ídolo não. A única diferença, a única distinção que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 é que os outros deuses são mudos. Deus quer se comunicar com você. Já aconteceu de você estar em algum lugar e o Espírito Santo falar ao seu coração de forma específica? Eu acredito que sim, gente. E eu aprendi uma coisa: quando Deus vem e diz, eu quero falar com você, se prepara, porque vem algo extraordinário. Para tudo que você estiver fazendo e ore. Fale o que Deus está dizendo, porque Deus tem algo extraordinário a revelar para vocês. Pode, na verdade, às vezes até interferir no que você está planejando, no que você está fazendo, mas, na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, quando Deus quer falar com alguém, geralmente acontece isso. Ele bagunça tudo, os nossos planos, aquilo que nós estamos fazendo. Deus, Ele quer falar. E quando nós olhamos para as Escrituras, todas as pessoas a qual Deus quer se comunicar, estavam fazendo outra coisa que era importante para essas pessoas, mas essas pessoas, de alguma maneira, priorizaram a comunicação com Deus. Esse é o padrão de Deus. Moisés estava do outro lado do deserto. Êxodo capítulo 3, versículo 3, diz assim, eu vou parafrasear. Moisés estava do outro lado do deserto, vigiando o rebanho do seu sogro. Aí a Bíblia diz que Deus começou com fogo, o arbusto lá começou a pegar fogo, a sarça, mas a sarça não se consumia. Gente, o arbusto começou a pegar fogo e não se consumia. Moisés, a Bíblia diz que Moisés olhou e disse, a Bíblia deixa claro, eu vou dar meia volta e ver. Gente, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. O que ele disse? Eu vou parar o que estou fazendo e vou me aproximar para ver isso, porque é impressionante. Gente, é extraordinário isso. Porque uma vez que Moisés deu meia volta para olhar e reagir àquela manifestação de Deus poderosa, eu vou dar meia volta, olha a expressão da meia volta, ou eu decidi, eu vou ver, quer dizer com certeza a intenção de Moisés. Isso quer dizer que sair deliberadamente daquilo que ele estava fazendo. O que Moisés estava fazendo? Do curso que ele estava fazendo, dos planos dele, era apacentar e olhar as ovelhas. Moisés deixou tudo e deu prioridade para aquilo que chamou a sua atenção. Deus está falando em meio à sarça. Não importa quais são os meus planos, não importa o que eu estou fazendo. Então o curso da ação planejada dele era vigiar um monte de ovelhas que estava ali. E ainda mais, vamos ser sinceros, ovelhas do sogro. A atenção era dobrada, gente. Não poderia piscar o olho, não poderia perder nenhuma daquelas ovelhas. Mas nada disso foi mais importante do que aquilo que estava se manifestando na sarça. Esse pensamento podia ter surgido também. Ou seja, que pensamento? Eu vou primeiro cuidar das ovelhas aqui, guardar ela lá no pasto, para que elas não possam se perder, e depois eu volto para ver essa manifestação gloriosa. Mas não foi isso que Moisés fez. A Bíblia diz que não foi isso que ele fez. Ele se virou imediatamente. Lembra da mensagem domingo passado? Ele obedeceu imediatamente.
aquilo que Deus estava, de alguma forma, falando no meio da sarça. Ele assumiu o risco de todas aquelas ovelhas se espalharem, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso queria a atenção dele. E a Bíblia fala isso no versículo depois. No versículo 4, então o Senhor viu que Moisés se virou e Deus o chamou. Gente, Deus viu que Moisés se virou, deixou aquilo que ele estava fazendo para dar atenção a Deus. E Deus o chamou. Deus está chamando você. Deus está me chamando. Deus, Ele quer que nós viemos dar atenção a Ele. Se vocês olharem para Samuel, outro texto bíblico, outra passagem bíblica, Deus se revela a Samuel, uma criança vem no meio da noite e fala para Samuel. Samuel era só um garoto, ele pulou da cama, quando Deus fala Samuel, Samuel, ele pula da cama e corre para o sacerdote ali. E diz ele, você me chamou? Samuel fala não, ou ele fala não, ele volta para a cama. De repente Deus o chama de novo. Gente, isso dá por 4 vezes. Na terceira vez, ele falou, não, peraí, vai lá e diga, fala, Senhor, que teu servo ouve. E quando Samuel, mesmo criança, falou, fala, Senhor, que teu servo ouve, Deus revelou algo profundo e tremendo para Samuel, algo extraordinário. Deus, Ele quer que nós viemos nos aproximar dEle. Deus, Ele quer que nós viemos ter uma relação pessoal com Ele. Olha, vou ser bem sincero, eu tenho 2 filhos. O Ian, de 12 anos, e o Yuri, de 2 anos. Amo demais os 2. Mas a maneira que eu falo com o Yuri não é a mesma maneira que eu falo com o Ian. E a maneira que eu falo com o Ian não é a mesma maneira que eu falo com o Yuri. Deus tem uma maneira de falar individualmente, exclusivamente com você. Com você. Deus, Ele sabe a maneira que Ele chama a sua atenção. Deus, Ele sabe as suas necessidades. Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe se comunicar exclusivamente com você. Amém? Então aprenda o modo de Deus falar com você, o modo que Deus se comunica com você. Não adianta, a Bíblia diz que se olharem para Jesus, a Bíblia diz que os discípulos, Jesus ensinava os discípulos, e um dia Ele falou para os discípulos entrarem no barco, passarem à margem, porque Ele ia subir ao monte e orar um pouco. E é interessante que, no meio da madrugada, Jesus, Ele desce do monte, e Ele caminha sobre as águas, o barco estava quase afundando, e é muito interessante que Jesus quase passa por eles, quase, porque eles não estavam reconhecendo Jesus. É um fantasma? Quem é que está caminhando sobre as águas? Há momentos que Deus vem ao nosso encontro, estamos tão desesperados que não reconhecemos a presença dEle sobre as nossas vidas. E eu vou repetir, Deus, Ele quer que nós venhamos nos aproximar dEle. Marcos capítulo 6, versículo 48, a Bíblia diz que Ele estava a ponto de passar por eles, mas sabe de uma coisa? Quando eles gritaram por Ele, Jesus, salva-nos, Ele não passou direto, Ele virou e entrou naquele barco. Gente, Deus entrou no barco, Deus não invadiu o barco. Deus é um cavaleiro, por isso que Apocalipse diz, eu estou à porta e bato. Deus, Ele não chuta a porta e vai invadindo. Deus não entrou no barco daquele jeito, não. Eles clamaram, Jesus, salva-nos, mestre, salva-nos, estamos quase a morrer. Jesus entrou no barco, e após que Jesus entrou no barco, gente, Jesus falou para o mar se acalmar. E o mar se acalmou. Falou para o vento, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve bonança. Sabe por que às vezes a nossa vida está tão agitada, tão que nós não conseguimos perceber o Mestre? Clame, chame Ele para dentro, para Ele acalmar essa tempestade do seu coração, para Ele acalmar essa tempestade na sua família, no seu lar. Chame Jesus,
para Ele ficar próximo de você. E para que a tempestade venha se acalmar. Ele não vai forçar o caminho. Ele vai esperar que você chame por Ele. Ele quer que vocês anseiem por Ele, do jeito que Ele está ansiando por cada um de vocês. Ele quer que nós venhamos clamar por Ele. E eu quero aqui só dar um salto e contar uma experiência uma vez que eu tive. É interessante quando Deus ele fala para nós orarmos. Eu já contei algumas vezes isso, mas vou contar novamente. Quando nós somos novos convertidos, nós temos uma fé extraordinária. Nós oramos, nós clamamos, e às vezes nós vamos amadurecendo na fé e ficamos meio, isso aqui não precisa orar para isso. Gente, Deus ele quer que nós venhamos orar em todo tempo, amém? Deus ele quer que nós venhamos orar. Nós precisamos ter um encontro com Deus. E Deus, lembra que eu falei para vocês? Não sei se vocês tiveram essa experiência de alguma situação da vida, você sentir Deus falar ao seu coração, pare e ore. Se Deus falou ao seu coração para parar, ore. Eu lembro uma vez que gente, novo convertido não vê muita prova, né? E quando vê prova é benção. Eu lembro esses dias eu vi John Wesley, uma mensagem no Instagram sobre John Wesley, que John Wesley estava preocupado, porque não estava sendo perseguido. Ele dobrou o joelho e orou, estava indo de cavalo, dobrou o joelho, porque não estava sendo perseguido, ele se preocupou, falou, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou me tomando a forma do mundo, porque não estou sendo mais perseguido? Daqui a pouco um fazendeiro tacou um bloco nele, para de gritar perto da minha fazenda. Ele levantou, obrigado Deus, porque o Senhor ouviu o meu clamor. Então às vezes temos que sermos sacudidos, e estava numa prova terrível em casa, evangelizando com minha irmã, e aquela galera, a juventude evangelizando, e nós, povo da Assembleia, né, tem esse negócio, parece que não tem limite para jejuar, para evangelizar, esses negócios. Daí fomos lá evangelizar, sem café da manhã, e chegamos lá em casa, um monte de jovens, sem noção, que jovens às vezes perdem a noção do tempo, do lugar, né? E entramos lá em casa, aquela galera da juventude, e minha mãe estava uma briga terrível lá, que a cozinha era embaixo, e agora tem 2 ovos só, como que nós vamos fazer? Vai fritar, vai fazer omelete, outro queria cozido, outro queria isso, outro queria aquilo, e eu falei, agora ferrou, porque chegou um monte de jovem para almoçar, e ainda com poucos ovos, e a briga se vai cozinhar, se vai fritar, se vai fazer omelete. Daí eu falei, gente, meu Deus do céu, vamos orar para que Deus venha preparar uma cartela de ovo. Daí minha irmã, pelo amor de Deus, nós oramos, nós evangelizamos a manhã inteira, e ainda vamos orar para pedir cartela de ovo, vamos pedir o frango, né? Pelo amor de Deus. E oramos, jovem, cheio de fé, oramos, Deus, prepare o frango. Meu tio, já contei isso uma vez aqui, hein? Meu tio lá de Guaianazes ligou para minha mãe. Daziza, eu quero almoçar na sua casa. Daí minha mãe quase infartou. Meu Deus do céu. Cheio de jovens, poucos ovos. E aí tá... Mas pode ficar despreocupado, que eu quero comer aquele frango que só você sabe preparar. Minha mãe quase morreu. Mas como é essa hora, eu já estou levando os 2 frangos para você fazer. Gente, antes de nós orarmos, Deus já tinha acomodado o meu tio lá em Guaianazes para trazer os 2 frangos. Deus quer intimidade com você. Deus quer que você ore. Se Deus falou para você, ore, pare tudo que você está fazendo e ore. Porque Deus quer te ver revelar coisas profundas e ocultas. Amém? Agora, eu quero imaginar, eu quero mostrar para vocês que Deus falou comigo. Para que eu parasse, falou ali naquela galera, aqueles jovens, para que nós viéssemos orar. Orar sem cessar. Ele disse, eu vou me comunicar. E de fato ele se comunicou e se revelou. Existem diferentes jeitos de Deus se comunicar. Com você, comigo, diversas maneiras. E até eu com a Michele. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estou casado há 16 anos. Hoje se a Michele olhar, numa roda de amigos, no encontro de casais, se a Michele olhar para mim, eu já sei o que ela está querendo dizer. Agora, se fosse no primeiro ano de casamento, no meio de amigos assim, ela olhasse para mim, o que foi? Olhasse para mim de novo, mulher, o que você está querendo dizer? Não estou entendendo nada. Sabe por quê? O nível de comunhão tem que aumentar com o passar do tempo e não diminuir. É isso que Deus está querendo dizer conosco. Nós temos que aumentar o nosso nível de comunhão
não diminuir ao longo dos anos que vamos passando na presença de Deus. E parece que é isso que acontece. Quanto mais passamos na presença de Deus, ficamos aquele crente velho, ranzinza, que não é alegre, que não tem comunhão, que não ora, que não jejua, que não busca a Deus. E parece que sabemos de tudo já. Sabe, gente, é horrível pessoas que quando você vai conversar com ela, ela não deixa você nem terminar e fala, já sei. Não se maravilha mais. Você vai conversar com a pessoa, já sei. Ou então aquela pessoa que você vai conversar, então, eu passei por essa mesma situação, sabe? Que não deixa você falar. Gente, o nosso nível com Deus tem que aumentar e não diminuir. Eu quero dizer para vocês que Deus, e eu quero mostrar uma história bíblica, que vai mostrar que o nosso nível de comunhão com Deus deve aumentar. Deve crescer a cada dia. A gente aprende com Ele, interagindo com Ele, conversando com Ele. A Bíblia diz que Deus disse para Miriam e Arão, em Números capítulo 12. Ele falou, Deus falou, e Ele falou bem claro, você tem um profeta entre vocês. Eu falo desse jeito com Moisés, mas não com meu servo. Eu falo com Moisés diferente. Eu não falo do mesmo jeito que eu falo com vocês, porque Moisés tem comunhão. É nesse ponto que eu queria chegar. Em outras palavras, Deus olha isso. É o que torna a nossa relação com Ele tão especial. A maneira que nós nos propomos a buscá-lo, a nos relacionar com Ele. Ele quer uma relação pessoal, Ele quer que a gente pense em nós mesmos, mas entender que Ele, Deus, está pensando em nós e quer se relacionar com nós. Mesmo que tenham multidões aqui na igreja e multidões de filhos, Deus, Ele quer que você entenda que Deus, Ele trata individualmente. Ele conhece você, Ele sabe os seus desejos. E só mais uma experiência. Gente, 2020, fiquei aquela pandemia, desempregado, aquela loucura. Aniversário da minha esposa, sem um tostão no bolso para comprar, para dar um jantar, para fazer nada. E eu falei, meu Deus, dobrei o joelho e falei, meu Deus, eu queria pelo menos sair para um restaurante, sei lá, alguma coisa. Sabe, quando começou a liberar algumas programações, alguns estabelecimentos, tinha até aquela hora que abria os estabelecimentos, falei, Deus, eu queria levar minha esposa no restaurante, mas não tem um tostão. Levantei, enxuguei as lágrimas, o telefone tocou, meu celular tocou, meu cunhado. Anderson, você está fazendo o que em casa? Aí comecei a gaguejar. Fala o seguinte, troca o Ian, pega a Michele, vamos para o restaurante almoçar fora, que a gente tem tempo dentro de casa que eu não vejo a hora de sair. Falei, Deus, obrigado. Obrigado. Oração. Deus já tinha incomodado o meu cunhado. Ele só queria que eu tivesse essa experiência de saber que Ele estava atento aos meus desejos e às minhas necessidades. A Bíblia revela que o desejo de Deus é se aproximar de Deus. Ele busca pela humanidade. Quando Deus, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, em Gênesis, eles pecaram contra Deus. Deus, quando entra no jardim, Ele não lança um julgamento para Adão. Antes Ele fala o quê? Adão, onde está você? Ele não julga. Mesmo depois que eles pecaram, Deus percebe que a comunhão foi quebrada. E Ele pergunta, onde está você? Que não está orando mais, que não me busca mais. Sabe, Adão teve, e aqui eu quero caminhar para uma experiência incrível que eu compartilhei até com o Romildo, essa questão. Em Gênesis, a Bíblia diz sobre a genealogia de Adão. E é interessante que Adão teve um tataraneto chamado Enoque, certo? Enoque, capítulo 5 ali de Gênesis. E a Bíblia diz que Enoque estava entre as 7 gerações de Adão. E a Bíblia tem essa passagem que Enoque andou com Deus. E é interessante, Gênesis capítulo 5, versículo 22, fala assim, Enoque andou com Deus por 300 anos. Gente, agora escutem. Ele gerou filhos e filhas e viveu todos os seus 365 anos. Então, ele andou com Deus por 300 anos, mas todos os dias de Enoque foram quantos? 365 anos. E Enoque caminhou com Deus
E a Bíblia diz, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Agora eu compartilho uma teoria de John Bevere, que me chamou a atenção, mas eu fui confirmar, compartilhei com o Romildo essa minha inquietação, falei, peraí, Enoque tinha 65 anos, quando talvez, aqui é uma teoria, tá gente, aqui não, uma hipótese, mas a Bíblia nos leva a imaginar essa questão. Enoque, quando tinha 65 anos, reuniu coragem para chegar até o seu tataravô, Adão, porque o que a gente não percebe na leitura bíblica é que Adão viveu 930 anos. Gente, é muito tempo. Adão morreu com 930 anos, então há uma possibilidade de Enoque ter conhecido Adão. Uma possibilidade. E é claro que você vai ver, né, quando uma pessoa vive tantos anos assim, você vai ver os seus netos, seus bisnetos e os seus tataranetos. E Enoque era um desses. Nas nossas contas ali, Enoque, o Adão tinha mais ou menos 622 anos de idade quando Enoque nasceu. Então, Adão estava com 687 anos, quando Enoque tinha 65 de idade. 65 anos de idade. Enoque reúne força, olha para talvez os seus parentes, falou, cara, você não vai fazer isso não. Há uma teoria, alguns escritos judaicos que falam que Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles ficaram tão depressivos, que se isolaram em cavernas, de tanta tristeza, de tanta angústia, de ter perdido a comunhão com Deus. E não se abria muito para as pessoas, mas isso é alguns escritos judaicos. Mas, na minha hipótese, Enoque tomou coragem. Os parentes dizendo, cara, você não vai tocar no assunto do Éden com Adão. Eu vou. Não faça isso, cara. O nosso pai não fala sobre isso. O nosso tataravô não fala sobre isso há anos. Você vai lá, incomodar ele sobre esse assunto. Sempre quando toca nesse assunto há uma tristeza. Então, não, eu vou falar com ele. E quando Adão e Eva menos esperavam, Enoque se aproxima dele e, contrariando todas as pessoas da época, todos os parentes, e pergunta para ele, Adão, como que era no Éden? Gente, imagine que pergunta avassaladora. Adão, talvez o olho encheu de lágrima, talvez se recusou a princípio falar, mas viu o brilho. Sabe quando a criança pergunta, como que é isso, pai? E você se vira nos 30 para responder. Você pode estar com o maior mau humor do mundo, mas quando Adão viu o olho de Enoque brilhando, ávido por saber como que era no Éden, Adão talvez respirou fundo, tomou coragem e disse, Enoque, era incrível, você não tem ideia, cara, era extraordinário, eu caminhava com aquele que criou o universo, com aquele que me criou, nós andávamos juntos, nós conversávamos, ele vinha falar comigo toda a virada do dia, nós trocávamos ideias, eu dava os nomes para os animais, e Deus ria com o nome de hipopótamo, de girafa, de elefante, ele conversava comigo, e se alegrava com a minha companhia, era extraordinário aquela comunhão que eu tinha, aquele momento que eu tinha de ver o semblante de Deus, de estar com Deus, era simplesmente incrível. E Adão continuou a falar, e Enoque, quando ouviu aquilo, falou, o quê? Eu quero isso na minha vida, eu quero essa mesma alegria, esse mesmo espanto, essa mesma comunhão, senti o extraordinário invadir o meu coração, eu quero sentir Deus aqui pertinho de mim. E Enoque decide andar com Deus. Enoque olhou
e falou: não, eu quero caminhar com Deus. Ele contraria todos os padrões da sociedade dos seus parentes, e ele decide. Lembra-se o versículo de Tiago: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Enoque decidiu andar com Deus, e Deus caminhou com Enoque. E sabe o que aconteceu? Não foi poucos dias que Enoque caminhou com Deus, 300 anos, nessa média. E chegou um tempo e falou: cara, nossa amizade está tão gostosa, está tão boa, está tão extraordinário. Você não quer, em vez de ir para a sua casa, você vir para a minha? Vamos. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si, e nunca mais Enoque foi encontrado entre os homens. Que nível de intimidade, que comunhão, que extraordinário. Pensar nessa comunhão profunda. Gente, isso está revelado em todas as Escrituras. Noé, a Bíblia diz que essa comunhão de Enoque foi tão contagiante que Noé sentiu esse mesmo impacto. E a Bíblia diz que Noé decidiu andar com Deus. E o que aconteceu? Deus revelou os segredos do dilúvio, antes de todo mundo saber qualquer coisa. Deus falou para quem? Para Noé. Revelou os segredos. Ele soube dos segredos do dilúvio antes de qualquer pessoa. Quando nós caminhamos com Deus, Deus revela os seus segredos para nós. Isso foi com Moisés. Isso foi com tantas outras pessoas das Escrituras Sagradas. Mas às vezes nós não reconhecemos o que Deus quer de nós. E o que Ele quer fazer com nós é ter comunhão. E eu quero caminhar para o final. Malaquias, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Olha só, gente. Eu sempre os amei, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Às vezes nós não sabemos o quanto é o amor de Deus por nós. E eu quero finalizar com essa colocação extraordinária do amor de Deus sobre as nossas vidas. Se vocês olharem para Jesus, Jesus disse o seguinte: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar. Buscar e salvar. Ele estava buscando por você, por mim. Deus estava buscando a mim e a você. Mesmo antes da gente nascer, Deus, Ele nos conhecia e anunciava pela gente. E vamos falar agora de uma coisa prática. O que acontece? O modo como Deus é relevante para nós, ou como nós somos relevantes para Deus, depende da maneira que nós o enxergamos. O que eu quero dizer com isso? Deus nos enxerga por uma coisa que é muito importante. Ele nos valoriza e Ele olha para nós como algo valioso para Ele. E a Bíblia mostra isso de uma forma extraordinária. É interessante porque quando nós, e o Marcos sabe disso, quando nós compramos algo, os compradores aí espertos, eles sabem que o valor que você vai pagar por uma coisa, é interessante que você que dá o valor àquele produto, certo? Então, tudo na vida tem um valor, que é atrelado a ele. Em outras palavras, uma casa à venda tem um preço de venda. Ela tem um valor atrelado a essa casa. Então, por exemplo, em Itaquá tem uns valores absurdos da casa. Você não entende isso. Por quê? Gente, as pessoas estão valorizando Itaquá. Percebe? Tem valor atrelado a isso. Eu me lembro esses dias, para vocês terem ideia, que a pessoa que dá valor ao produto, esses dias foi vendido e a pessoa pagou. Não me lembro agora se não sei se foi 30 milhões em criptomoedas, a um quadro, uma arte, sei lá se isso é arte, porque eu sou um crítico à arte contemporânea, uma banana, numa tela branca, presa por um silver tape, o cara pagou milhões por uma banana. Já parou para pensar nisso? Ele pagou milhões. Quem deu o valor àquela coisa, àquela banana, desculpa? Ele.
Percebe? Ele que deu valor, porque eu não ia pagar coisa. Gente, vamos ser sinceros. Já foi o tempo, a gente está achando o cara banana por dúzia, pagar por quilo da banana, quanto mais pagar milhões numa banana presa por esparadrapo. Gente, jamais eu ia dar aquele valor naquela banana, mas ele pagou. O cara deu valor para aquilo. E eu quero mostrar o quê? Então a questão não é que valor você vai dar para o ser humano, porque isso acaba. Se você for dar o valor para o ser humano, você acaba. Você não vai dar valor a algumas pessoas que estão ao seu lado. Mas o que importa é qual o valor do ser humano tem para Deus. Qual o valor que o ser humano tem para Deus? E Jesus, eu quero caminhar para o final, Jesus deixou claro qual o valor que o ser humano tem. A Bíblia diz, o bom Jesus faz uma afirmação no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma nesse processo? Em outras palavras, vocês podem perder a sua alma valorizando coisas que não têm valor algum. Isso me mostra agora que vocês valem muito mais para Deus do que aqueles 30 milhões em criptomoedas que foram pagos naquela banana. A questão é, qual o seu valor para Deus? Gente, eu quero encerrar a mensagem, João capítulo 3, versículo 16. Que Deus deu seu Filho unigênito. Quero que você entenda isso. Que você entenda o seu valor para Deus. Que Deus deu o seu único Filho por você. Deus deu para você, ou você foi o valor de Jesus Cristo para Deus. É isso que quer dizer. Isso é uma coisa que realmente nos assusta. Você é valioso para Deus. Se o seu valor para Deus fosse 1 centavo a menos do que o valor de Jesus, Ele jamais teria enviado Jesus por você, por mim. Jesus confirma isso, porque Ele diz, vejam que então o mundo vai saber que você me mandou e vai entender que você, ó Pai eterno, o ama tanto quanto você me ama. É chocante, a Bíblia fala em 1 Coríntios, vocês foram comprados por um alto preço, e eu devo dizer, não existe um bem mais valioso que Deus pudesse dar por vocês no universo, que não fosse o seu filho, o seu único filho. E é por isso que a gente tem que fazer essa pergunta. Gente, se você tivesse o valor de galáxias, Deus teria dado. Se você tivesse o valor de oceanos, Deus teria dado por você. Mas o seu valor excede o conhecimento humano. Deus deu o seu único filho por você. E eu quero que vocês parem agora tudo e pensem sobre isso. É por isso que a gente tem que se fazer a pergunta, todo dia. Se Deus me tem por tão precioso, por que nós não estamos nos aproximando de Deus? Porque quando Ele anseia por nós profundamente, nós não estamos ansiando por Deus profundamente. Porque não estamos nos aproximando dEle como Ele tem desejo de se aproximar de cada um de nós. Enoque, ele estava desejoso por Deus, e Deus o tomou para si. Ele foi contra todos os conselhos dos seus parentes e daquele mundo, daquela época. E eu convido você a ir na contramão de tudo, e entender o seu valor diante de Deus. Deus deu o seu único filho por mim e por você. Você vale, você tem um valor imenso, você é precioso para Deus. Amém? Então se aproxime dEle, deseje se aproximar de Deus. Veja
que cada um de nós tem um valor extraordinário, porque Deus entregou o seu Filho por mim e por você. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu sei, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores, e é por isso que Tiago, na continuação dos versículos, ele diz: limpe as mãos, pecadores, mas aproxime-se de Deus, aproxime-se de Deus. Deus, em nome de Jesus, os dias são maus, nos ensina a entender, Pai, o quanto que o Senhor nos amou, o quanto que o Senhor enxergou em nós, ó Pai, valores que o outro não enxerga. Deus, o Senhor deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, ó Deus. Nos ensina a valorizar isso, nos ensina a desejar estar próximo de Ti, ó Pai. Assim como Enoque, Deus, que nós vamos decidir caminhar contigo, Senhor, para que em algum momento nós venhamos ser arrebatados desse mundo, ó Pai. Meu Deus, nos ensina, não sei, ó Deus, o que passou na cabeça, as provas, as dificuldades que essas pessoas estão passando aqui, Pai, mas que elas possam enxergar que o Senhor tem como preciosas cada uma delas. Deus nos abençoe e nos leve a um relacionamento profundo contigo. Essa é a minha oração e o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.